Amigos e amigas, vamos a mais um momento da pastoral, momento da liturgia da palavra da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro. Eu transmito sempre também os passos da pastoral da sobriedade, mas aqui é um momento da liturgia de 29 de novembro de 2023. Meu endereço geral é @PauloRobertoMaciel, Maciel 7919. Você vai ao blog, ao YouTube, Instagram e Facebook. Inscreva-se, dê um like, compartilhe para aumentarmos nosso número de pessoas que vão formar essa rede e assim se salvarão na vida eterna, porque aqui é a palavra sagrada. 29 de novembro de 2023, é quarta-feira, a Igreja Católica Apostólica Romana vivencia a 34ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, conforme eu estou aqui exemplificando. No rito da celebração temos o ofício do dia da segunda semana. Antífona da entrada. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos que se voltam para ele. Salmo 84, versículo 9. Oração do dia agora. Rezemos, coloque sua intenção, peça, agradeça. Dirija-se a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse Deus único em três pessoas. Uma única natureza, uma única essência em três pessoas unidas. Levantai, ó Deus, o ânimo de vossos filhos e filhas, para que, aproveitando melhor as vossas graças, obtenham de vossa paternal bondade mais poderosos auxílios por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro de Daniel, capítulo 5, versículos do 1º ao 6º, do 13 ao 14, 16 a 17, 23 a 28. Naqueles dias, o rei Baltazar ofereceu um grande banquete aos 1000 dignitários de sua corte, tomando vinho em companhia deles. Já embriagado, Baltazar mandou trazer os vasos de ouro e prata que seu pai, Nabucodonosor, tinha tirado do templo de Jerusalém para beberem neles o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Foram, pois, trazidos os vasos de ouro e prata, retirados do templo de Jerusalém, e deles se serviram o rei e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas. Bebiam vinho e engrandeciam seus deuses de ouro e prata, de bronze e ferro, de madeira e pedra. Naquele mesmo instante, apareceram dedos de mão humana que iam escrevendo diante do candelabro sobre a superfície da parede do palácio, e o rei via os dedos da mão que escrevia. Alterou-se o semblante do rei, confundiram-se suas ideias e ele sentiu vacilarem os ossos dos quadris e tremerem os joelhos. Então Daniel foi introduzido à presença do rei, e este lhe disse: És tu, Daniel, um dos cativos de Judá, trazidos de Judá pelo rei meu pai? Ouvi dizer que possuis o espírito dos deuses, e que em ti se acham ciência, entendimento, sabedoria em grau superior. Ora, ouvi dizer também que sabes decifrar coisas obscuras e deslindar assuntos complicados. Se, portanto, conseguires ler o escrito e dar-me sua interpretação, tu te vestirás de púrpura e levarás ao pescoço um colar de ouro e serás o terceiro homem do reino. Em resposta, disse Daniel perante o rei: Fiquem contigo teus presentes e presenteia um outro com tuas honrarias. Contudo, vou ler, ó rei, o escrito e fazer-te a interpretação. Tu te levantaste contra o Senhor do céu,
os vasos de sua casa foram trazidos à tua presença, e deles bebestes vinho, tu e os grandes do reino, suas mulheres e concubinas, ao mesmo tempo celebravas os deuses de prata e ouro, de bronze e ferro, de madeira e pedra, deuses que não veem nem ouvem e nada entendem. E ao Deus que tem em suas mãos tua vida e teu destino, não soubeste glorificar. Por isso foram mandados por ele os dedos da mão que fez este escrito. Assim se lê o escrito que foi traçado: Mane Tessel Parsim. E esta é a explicação das palavras Mane. Deus contou os dias de teu reinado e deu por concluído. Tessel, foste pesado na balança e achado com menos peso. Parsim, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, é o Salmo que está em Daniel, capítulo 3, versículos 62, 63, 64, 65, 66, 67, refrão 59b. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Lua e sol, bendizei o Senhor. Astros e estrelas, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor. Brisas e ventos, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fogo e calor, bendizei o Senhor. Frio e ardor, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Repitamos: louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Aclamação ao Santo Evangelho. Vamos então aclamar o Santo Evangelho, mas antes de proclamá-lo, nós aclamamos. Isso é importante para que tenhamos em nossa mente que devemos sempre também louvar a Deus. Temos que orar, ler as Escrituras e também louvá-lo. Vamos louvar então com Apocalipse 2, versículo 10. E depois vamos proclamá-lo com Lucas 21, versículos do 12 ao 19. Aleluia, 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 aleluia. Permanece fiel até a morte, e a coroa da vida eu te darei. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas 21, versículos do 12 ao 19. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governantes por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, e permanecendo firmes é que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. A liturgia comentada tem como título Nem um só cabelo, baseado em Lucas 21, versículos do 12 ao 19. Jesus fala como o povo. Usa figuras do dia a dia como lírios e pardais, redes e lamparinas, agulhas e camelos. Mescla todos os mundos, o feminino com a massa de pão e os remendos de roupa velha, e o masculino com os denários e os banquetes, o urbano dos mendigos, o rural dos semeadores, o adulto com os tribunais e o infantil com os folguedos na praça. Neste evangelho, Jesus fala de um simples fio de cabelo, nada menor, nada mais insignificante. Aliás, mera excreção do organismo. Em outras passagens, Jesus fala das mãos, que vale a pena amputar antes que perder o reino, dos olhos atrapalhados por traves, dos ouvidos que não querem ouvir, dos rins que devem estar sempre cingidos na prontidão para o caminho. Hoje, quase microscopicamente, o Mestre Jesus chama nossa atenção para um simples fio de cabelo. Ele quer dizer que mesmo em meio a perseguições orquestradas pelos sequazes do anticristo, entre maçonarias e cárceres, tiranos e régulos, nós podemos estar confiantes na divina proteção, pois nem um fio de cabelo se perderá de vossa cabeça. Nada é tão pequeno que escape à providência divina. Sem esta confiança, São Paulo, apóstolo, o Paulo de Tarso, não enfrentaria a áspera oposição de seus compatriotas. Francisco Xavier, São Francisco Xavier, não atravessaria os oceanos naquelas casquinhas de nós que chamavam de navios, sem certeza de que o Senhor está ao lado. Maximiliano Kolbe não se ofereceria para morrer em lugar do outro condenado. Sem a convicção de que Deus caminha conosco, Madre Teresa não teria trocado a segurança de seu convento pela vida no sórdido lixão de Calcutá, na Índia. É verdade que nos iludimos por longo tempo. Chegamos a crer que a adesão ao Evangelho nos granjearia fama e poder, aplausos e benesses. Como servos de Deus, ocuparíamos lugar nos palanques do mundo, entre as autoridades civis, militares e eclesiásticas. Graças a Deus, esse tempo passou, acabou. Hoje, a mídia zomba da igreja, crucifica os ministros de Jesus no Calvário das manchetes, prega um anti-evangelho feito de ódio e sarcasmo. A propaganda induz ao pecado. Os parlamentares legitimam o aborto, chancelam a eliminação de nossos velhinhos. A moral cristã está classificada como retrógrada perante o mundo secular. Daqui em diante, graças a Deus, ninguém pedirá o batismo para lucrar. Ninguém abraçará o Cristo para se mascarar. Agora, sabemos que o cristão vai contra a corrente, viaja na contramão. E apesar disso, nem um fio de cabelo cairá da nossa cabeça. Garante Jesus. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Aclamemos o rochedo que nos salva. Salmo 95, versículo 1. É para você. Aclamemos o rochedo que nos salva. Vamos aos santos do dia. Santo do dia 29 de novembro, São Saturnino, bispo e mártir. Foi o primeiro bispo de Toulouse, na França, no século III. Santo do dia 29 de novembro, São Filomeno, mártir, faleceu no século III. Foi lançado ao fogo em Ancira, na Turquia, durante a perseguição de Aureliano. Santo do dia 29 de novembro, São Tiago de Edessa. Foi bispo, faleceu em 521. É venerado pelos sírios como doutor e coluna da igreja,
junto com Santo Efrem. Santo do dia 29 de novembro, São Francisco Antônio Fasani, sacerdote. Faleceu em 1742, era da Ordem dos Frades Menores, grande devoto da Imaculada Conceição. Durante 40 anos se fez conhecer por sua grande caridade com os pobres, órfãos e encarcerados. Santo do dia 29 de novembro, Beato Eduardo Bourdain, presbítero e mártir. Faleceu em 1588, foi sacerdote inglês que, dotado de extrema bondade, soube curar as enfermidades espirituais e consolar os penitentes. Foi morto em York, na Inglaterra, na perseguição da rainha Isabel I. Santos do dia 29 de novembro, Beatos Dionísio da Natividade Bertelotti, sacerdote, e Redimido pela Cruz Rodrigues, religioso. Faleceram em 1638, são 2 carmelitas descalços, que foram martirizados pelos maometanos, os muçulmanos, na ilha de Sumatra. Santa do dia 29 de novembro, Beata Maria Madalena da Encarnação, virgem, faleceu em 1824, fundadora do Instituto das Irmãs da Adoração Perpétua do Santíssimo Sacramento, morreu em Roma. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. E o meu Deus é Jesus Cristo, a paz de meu Senhor Jesus Cristo para você. E que você se converta. Está chegando a hora. Shalom Adonai, também do hebraico, na língua judaica. Shalom Adonai é o Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá, como fez lá com Abraão. Abraão ia sacrificar o seu filho, sendo obediente a Deus, mas na hora certa Deus enviou o anjo que disse: não precisa, tem um animal ali para ser sacrificado no lugar, tem um cordeiro, representando Jesus Cristo ali. É uma prefiguração. Então aquilo que você pede, que você solicita, pode ter uma dessas 3 respostas de Deus, segundo o professor e escritor de mais de 100 livros da igreja, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube. Sim, não ou espere. No seu canal no YouTube é só você escrever sua perguntinha e ele vai responder. Então, quando você faz uma súplica a Deus, espere. Ou então receba um sim, ou não. O não, muitas vezes, é o melhor para nós. Você que é pai, você que é mãe, sabe disso. Quando dá um não para o filho, é por quê? Porque você quer o melhor para ele. Ainda mais o Deus do céu, nosso Pai Celestial, nosso Divino Pai Eterno, nosso Pai das caridades, das misericórdias. E agora, do aramaico, dialeto de Jesus, eu clamo: Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes, não importa. A pronúncia e o significado é o mesmo. O significado é: vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Ele está demorando para vir, mas virá. Não sabemos quando, por isso temos que estar prontos, perseverantes, na oração, na fé. Quem acredita em Jesus como Deus, se salvará no juízo final, na vinda dele. Porque ele é o Deus que se humanou, sofreu, morreu na cruz por nós, para a nossa salvação, nossa redenção. Foi o propósito dele ao morrer na cruz. Depois ressuscitou no 3º dia, ascendeu ao céu, onde está à direita do Divino Pai Eterno, como nosso sumo sacerdote, nosso mediador, nosso irmão primogênito, aguardando que haja conversão nos corações do ser humano, para que todos possam conviver com Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo para todos sempre. Será algo inenarrável. Eu já tive, graças a Jesus, uma experiência dessa aqui na Terra. É incrível, não dá para relatar. Como diz São Paulo, é inenarrável essa experiência. Paulo, que também esteve no 3º céu. Eu não vou dizer que estive no 3º céu, mas tive um êxtase
um êxtase, uma elevação, digamos assim, proporcionada por Jesus Cristo para mim, quando eu tive uma reconversão. Porque às vezes a gente se converte, depois vai, abandona um pouquinho, relaxa, pois há uma reconversão. São Paulo também diz que nem o sofrimento, a tribulação de agora, nesse mundo efêmero, nem se compara com a glória futura que será revelada em nós, que aderirmos a Jesus Cristo na vida eterna, nem se compara. Teremos corpos glorificados como os anjos, acabará esse tempo e espaço como temos aqui, isso aqui sumirá. Os nossos corpos serão semelhantes a de Cristo. Lembra que Cristo entrou lá onde estavam os apóstolos sem precisar abrir a porta? E comeu, bebeu, mas se não comesse, não bebesse, não tinha problema. Em algum momento ele estava num lugar, depois estava em outro, distante. Podia mudar a aparência, como mudou perante os discípulos de Emaús. Caminhou ao lado dos discípulos de Emaús, eles não reconheceram. Nós teremos todas essas faculdades na vida eterna. É algo maravilhoso, não tem como expressar realmente, como nós exprimirmos. É difícil, né? A gente tentar descobrir, mas a gente fica curioso querendo. Como será? Eu vejo muita gente curiosa. Então eu digo, é difícil explicar. Eu tive uma experiência aqui na Terra, mas de elevação, de êxtase. Muitos santos tiveram também. Um abraço a todos. Arrependa-se de seus pecados. O tempo é aqui. E você não sabe quando vai morrer. Então, faça isso todos os dias. Shalom Adonai. A paz de Deus.